Globo solta a mão de Toffoli e detona a blindagem do Master. Gente, solta a mão mesmo. Lembra, ninguém solta a mão do outro. Soltaram. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro para a chamada papudinha dividiu opiniões do Supremo Tribunal Federal. Sob reserva, ministros defendem que o ex-presidente cumpra prisão domiciliar. A avaliação ganhou força com o périplo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na Suprema Corte. Atenção, não houve negativa de domiciliar para Bolsonaro, lastreada no pedido feito pela defesa de Bolsonaro. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Transparência Internacional cobra o afastamento de Toffoli e Brasil passa vergonha. É isso mesmo. A Transparência Internacional Brasil defendeu nesta sexta-feira que a Procuradoria-Geral da República deveria pedir ao Supremo Tribunal Federal o afastamento do ministro Dias Toffoli do inquérito sobre o Banco Master. O ministro é o relator do caso na corte e decretou sigilo elevado em toda a tramitação dos autos. No último final de semana, o jornal Folha de São Paulo revelou que duas empresas ligadas a irmãos de um primo de Toffoli teriam como sócio, até meados de 2025, um dos vários fundos de investimento associados à suspeita de fraudes cometidas pelo Master. A ONG afirmou que o histórico de Toffoli é suficiente para tornar vã qualquer expectativa que se afaste do caso Master. Abre aspas. É um juiz que não se declarou impedido para 1. Votar para anulação da delação de Cabral que o citava. 2. Anular monocraticamente as provas da Odebrecht, incluindo depoimentos que o citava e e-mails citando o amigo do meu pai. 3. Suspender multa de 10 bilhões da JF que tinha sua esposa como advogada. O que deveria ocorrer é o PGR peticionar pelo impedimento e, após Toffoli negar, os ministros colegiados votarem pelo impedimento. É o que se está previsto em lei. Fecha aspas. Disse a Transparência Internacional Brasil no X. Globo solta a mão de Toffoli e detona a blindagem do Master. Gente, solta a mão mesmo. Lembra, ninguém solta a mão do outro. Soltaram. Então o que eu vou te mostrar agora é um comentário devastador de uma das jornalistas mais importantes da Globo News, a Natuza Neri, massacrando o Toffoli por conta das decisões esdrúxulas dele nas investigações das fraudes do Banco Master, especialmente as decisões contra a Polícia Federal. Ah, Deltan, mas qual que é a importância disso? Gente, importa e muito por dois motivos. E o primeiro é que, como a gente sabe, a tendência é nós vermos na Globo comentários de apoio, ou no mínimo dando o benefício da dúvida para os ministros do Supremo. Isso para não dizer aí passando pano mesmo. E isso acontece mesmo quando eles cometem os maiores abusos e atrocidades. E tem uma razão muito forte para isso. É o fato de que nenhum jornalista quer perder um ministro do Supremo como fonte. Como que funcionava até agora? Alguns ministros passavam informações com exclusividade para a Globo News, que aí dava as informações como furo, com exclusividade, lendo ali com o celular na mão, balançando na frente da câmera. Quem já viu essa cena aí me conta nos comentários. Ou ainda narrando até a conversa que teve com o ministro e dando risada, como se isso fosse normal. O preço para o jornalista receber informações com exclusividade, todo mundo sabe qual é. É não criticar. É até defender os ministros. Então a virada de mesa, a crítica dura, consistente, ela pode fazer os jornalistas perderem, pelo menos em parte, em boa parte, o acesso às informações quentíssimas, os furos, a prioridade, o protagonismo deles. Mas então o que está acontecendo, Deltan? O que está acontecendo é realmente impactante. O segundo motivo é que sabe quem que se importa muito com o que sai na Globo News? Sim, Toffoli e os demais ministros do Supremo. Sabe quem também se importa? O presidente Lula, o governo, os ministros dele, o presidente da Câmara, do Senado, os senadores, deputados, as grandes empresas, os bancos, o mercado, todos esses players se importam e muito com o que sai na imprensa sobre eles, e a Globo é a maior emissora do país. Então não se enganem. A pedrada da Natuza no Toffoli, que eu vou te mostrar agora, é muito importante.
E fica comigo que depois dela eu vou te mostrar outras pedradas que saíram agora. Olha aqui. Você já ouviu falar em algum noticiário no Instituto de Criminalística da Procuradoria-Geral da República? Veja, não é Instituto de Criminalística da Polícia, é da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal. Já ouviu falar? Não? Então, é exatamente porque ele não existe. Você já ouviu falar em Instituto de Criminalística da Polícia. Portanto, quem pericia material apreendido, quem faz a extração do material de telefones, mídias, computadores, é a polícia. Quando o Ministério Público precisa dessa extração, tem muita gente boa lá que consegue fazer, mas os equipamentos estão na Polícia Federal. As pessoas que são treinadas e retreinadas e que passam por constantes cursos estão na Polícia Federal. Então, o que explica o fato de o ministro Dias Toffoli, primeiro, não autorizar a polícia nessa história e, segundo, autorizar 4 policiais? Gente, a própria Natuza, ela vai explicar agora pra frente o porquê disso tudo. Mas nesse ponto aqui, sobre os 4 peritos que Toffoli escolheu para periciar os celulares, vale uma explicação. Ele obviamente fez isso para restringir o número de pessoas com acesso ao material e evitar vazamentos. Ou seja, se vazar qualquer coisa do celular do Vorcaro ou dos demais investigados, o Toffoli vai saber que foi um dos 4 peritos. E ele vai poder ir para cima de todos eles até descobrir quem foi. É uma estratégia anti-vazamento. E o motivo já está óbvio. Toffoli e muito mais gente poderosa, além do Toffoli, está paralisado de medo de o conteúdo do celular do Vorcaro ser vazado. Ah, por que será, hein? Bora continuar aqui, ó. Então não é nem um recuo, é um semi-recuo, ínfimo, porque ele está autorizando 4 policiais para periciar 39 telefones celulares, fora o restante, pendrives, computadores, laptops, HDs externos, que podem ter sido apreendidos. Não há braços para isso. Não há braços. 4 policiais federais não dão conta disso. Mas por quê? O receio parece tão grande de se botar a mão nos celulares ou no celular de Daniel Vorcaro. De quem é esse receio? Gente, olha, a Natuza aí tá falando do receio de muita gente de que as informações vazem. Olha, Natuza, eu quero te dizer uma coisa. Tem gente aí com 129 milhões de receios de o conteúdo do celular do Vorcaro vazar. Por que a Polícia Federal, que vai, investiga e que vai periciar o documento, você precisa, quando você apreende um aparelho celular, você precisa fazer o espelhamento desse aparelho para ir tirando tudo de lá. Depois que você tira tudo de lá, você tem que analisar os conteúdos, os diálogos, os prints, os vídeos, as mensagens apagadas. Quem tem software para fazer isso é a Polícia Federal. E por melhor que seja o Ministério Público Federal, a própria Procuradoria-Geral da República, que tem gente da melhor qualidade, essa atribuição sempre foi da polícia. Mas por alguma razão que não está explicada, a Polícia Federal está alijada desse processo. E a notícia de autorização de 4 policiais federais para extrair o material de uma operação que é chamada de maior fraude financeira da história, uma investigação muito grande. É, gente, tem um recado aí. Se tem um recado que a Globo tá mandando nesse caso do Banco Master, é o de que não vai aliviar nem pro Toffoli, nem pro Moraes, nem para ninguém no Supremo nesse caso do Master. A ponto de a cada dia nós vermos mais e mais manifestações assim. Me conta aí por que você acha que o Toffoli tá fazendo isso? Tá restringindo tá mandando só 4 peritos da polícia atuarem e tá permitindo aí que o Ministério Público, que não tem a mesma expertise da polícia, faça a tarefa. Por que será que o Toffoli tá fazendo isso? Conta aí pra mim nos comentários, mas olha aqui, ó. Essa coluna de hoje da Miriam Leitão, dá uma olhadinha aqui, ó, falando que o Toffoli não tem condições de ficar à frente do Banco Master. Olha aí essa coluna com o título O Inusitado Dias Toffoli. Além da Natuza, além da Miriam Leitão, teve também essa coluna agora de ontem, do Merval Pereira. Atitudes de Toffoli são cada vez mais suspeitas. Olha aqui o título que saiu agora na coluna da Eliane Cantanhede, ex-Globo, no Estadão. Toffoli resvala para o perigoso terreno da obstrução de justiça, usando a própria justiça para obstruir a justiça.
Vocês conseguem imaginar isso há um tempo atrás? Então veja, tem um recado claro aqui, como eu disse para vocês. A Globo tá indo para cima. A Globo não vai passar pano para esse escândalo do Master envolvendo Toffoli e Moraes. E olha aqui esse editorial do Estadão. O Supremo deve respostas ao país. O caso foi parar na corte sem que haja investigados com foro por prerrogativa de função, o que desafia a Constituição. Esse aqui é o editorial do Estadão. Sim, Estadão. O Supremo deve e deve faz muito, muito tempo. Já estava na hora da imprensa nos ajudar a cobrar. E ministros do STF endossam domiciliar. A transferência de Bolsonaro para a Papudinha dividiu opiniões na corte. É isso mesmo. Veja o vídeo. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro para a chamada Papudinha dividiu opiniões no Supremo Tribunal Federal. Sob reserva, ministros defendem que o ex-presidente cumpra prisão domiciliar. A avaliação ganhou força com o périplo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na Suprema Corte. A gente trouxe essa informação ontem, está lá no meu blog. A Michele se encontrou com o ministro Gilmar Mendes para pedir ajuda por um pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro. Há pessoas próximas, o decano, quando comentou dessa conversa, disse que o cumprimento da pena em casa é inevitável no curto prazo. Essa avaliação ela é compartilhada por outros ministros. Nesse encontro ainda, Michele, e ela já sondou alguns outros ministros, deve se encontrar com eles também nos próximos dias, levou um relato detalhado sobre o estado de saúde de Bolsonaro, mencionando episódios frequentes de crises de soluço, como já é sabido, e situações em que o ex-presidente acorda desnorteado durante a noite. A explicação de Michele chamou a atenção do ministro pelo que ele descreveu sobre o conhecimento técnico dela sobre a saúde do ex-presidente. Essa conversa ocorre em meio a novos pedidos de prisão domiciliar reiteradamente rejeitados pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos chamar Théo Cury, Clarissa Oliveira, jogar para o Théo Cury agora para a gente olhar um pouco sobre essa decisão. Théo, tudo bem? Do ministro Alexandre de Moraes e a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Tem já muita gente com essa avaliação de que a prisão domiciliar é inevitável no curto prazo. Que interpretação você faz dessa transferência dada ao Jair Bolsonaro à Papudinha? É um caminho para domiciliar ou é uma forma, na sua avaliação, de o Alexandre responder a esses pedidos de outra forma, dizendo, ele está num lugar mais confortável, estou atendendo ao que vocês haviam reclamado anteriormente sobre as dificuldades na superintendência, aqui ele vai ser melhor atendido com melhores condições, então não tem razão dele ir para casa. Ana, boa tarde para você, para o Gustavo Uribe, ótima sexta-feira para quem nos acompanha. Vai parecer a resposta de quem está em cima do muro, mas as duas coisas fazem muito sentido. Tanto, e de verdade, porque com isso o ministro tenta aliviar e reduzir um pouco as insatisfações expressas pela defesa ao longo dos últimos tempos. Isso, sem dúvida nenhuma, o ex-presidente vai para um cenário que é completamente diferente do que ele vivia até ontem na sede regional da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Então, ele vai ter ali um atendimento médico muito mais intenso, com uma equipe médica muito maior à disposição dele 24 horas por dia. Vai ter uma série de benefícios que hoje ele não tem na sede regional da PF aqui em Brasília. Vai ter um espaço muito maior, vai conseguir fazer exercícios físicos, vai ter, por exemplo, como teve o presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, uma esteira ergométrica para a realização de exercícios físicos. A defesa, inclusive, a equipe médica, reivindicava isso para que ele pudesse fazer atividades e desse ali uma movimentada no corpo. Então, sem dúvida nenhuma, é um gesto para a defesa nesse momento, ao mesmo tempo em que também abre caminho para a possibilidade de uma domiciliar. Não dá para saber se num médio ou longo prazo, mas sim, a domiciliar fica um pouco mais próxima do que talvez antes. E aí, o que
ajuda a gente a entender isso é aquela decisão de ontem de 36 páginas. O ministro Alexandre de Moraes deixa ali guardado em um parágrafo que existe a possibilidade de, por meio de uma perícia da Junta Médica da Polícia Federal, os exames mostrarem que é necessária a transferência dele para domiciliar. Então ele deixa aquilo ali bem num espacinho pequeno, numa decisão muito grande de 36 páginas, para que a defesa também acione aquela brecha aberta pelo ministro para questionar e reivindicar a domiciliar. Porque ontem o que aconteceu não foi uma avaliação sobre a domiciliar em específico, que foi o pedido da defesa. O ministro juntou 2 pedidos, sendo que um dos pedidos tinha 4, que era o início dele no programa a participação dele no programa de remissão da pena por leitura, que a gente vinha falando aqui, a história da Smart TV dentro da cela da PF, a vistoria que seria feita pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidida pela Damares Alves, e também o auxílio religioso. O ministro aceitou 2 desses pedidos, tanto o auxílio religioso quanto a participação dele no programa de leitura para remissão por meio da leitura da pena, e negou o da Damares porque não fazia mais sentido ela vistoriar a cela da PF, se ele iria para Papudinha, e negou, por enquanto, também a Smart TV. E fez tudo isso também naquele pedido da domiciliar. Então foi um combo de resposta do ministro que dá ali um direcionamento. Não há nenhuma menção, Tainá Uribe, quem acompanha a gente aqui no Bastidores, não há nenhuma menção à tornozeleira eletrônica que foi violada no passado, não há nenhuma menção a risco de fuga, que foi o que fez com que o ministro rejeitasse as domiciliares antigas. Então ele nem entrou no histórico do ex-presidente, que foi o que pesou para que ele continuasse preso na superintendência da PF. Então foi uma sinalização para a defesa e, ao mesmo tempo, ele abre brecha para que mais adiante haja um pedido de domiciliar e, eventualmente, seja aceito esse pedido. Atenção, não houve negativa de domiciliar para Bolsonaro lastreada no pedido feito pela defesa de Bolsonaro. Eu vou explicar e peço que você compartilhe, porque a gente precisa esclarecer as coisas e parar com tensões desnecessárias. A Michele Bolsonaro me respondeu informando que não foi um pedido feito pela defesa do presidente Bolsonaro. O pedido feito pela defesa está baseado na perícia, no laudo médico da Polícia Federal, que ainda está dentro do prazo legal, portanto está em análise. E essa manchete agora, e esse pedido agora, feito lá, sei lá por quem, pode até complicar a situação. Pois bem, é importante esclarecer isso para evitar polarizações desnecessárias, inclusive dentro do nosso meio, gente. A própria Michele colocou a manifestação da defesa de Bolsonaro nos seus stories. De fato, a impetração de habeas corpus visando modificar a decisão do ministro relator ou de colegiado esbarra na própria jurisprudência do STF, que afasta tal possibilidade, razão porque a defesa técnica constituída não optou por tal iniciativa. Ou seja, eles já sabiam que se tivesse pedido um habeas corpus, se tivesse pedido para o Bolsonaro sair, seria negado de antemão, porque a própria jurisprudência do STF estabelece isso. Portanto, não foi deles esse pedido. O pedido deles está baseado na perícia médica e ela vai apontar a necessidade de Bolsonaro ir para casa. Portanto, é nisso que a gente tem que focar. Bolsonaro não tem condição de continuar preso, ele precisa ir para casa para ser cuidado por sua família. Mas eu quero falar sobre a situação da Michele ainda. Se tem uma coisa fácil de fazer, é falar da vida dos outros. Se isso der um engajamento, uns likes, então, melhor ainda. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou até confessar, eu nem pedi autorização pra contar, mas eu vou falar. Eu conversei com a Michele. E eu vi uma mulher arrasada. Vocês lembram que ela tinha até se afastado do PL Mulher. Portanto, as atividades dela não têm sido partidárias, políticas, ideológicas. Ela sequer tem condição de fazer qualquer articulação política igual andaram falando aqui na internet. Não existe essa possibilidade. Ela não tem esse poder. O que eu vi foi uma mulher arrasada, com uma filha que ainda precisa dos seus cuidados, até porque tem alguns problemas oriundos de toda essa perseguição, que está preparando várias refeições específicas, porque o seu marido, preso, precisa de uma alimentação que ela mesma está fazendo, ela mesma está cuidando, e é bom que seja assim, a gente sabe por quê. Então, assim, existe uma angústia de querer trazer o seu marido para casa. E ela disse, vou apelar
se necessário, vou sim suplicar, vou bater na porta, vou pedir para que o meu marido volte para minha casa. Isso não é uma decisão política. Todas as outras discussões estão apartadas nesse momento. Ela não está se envolvendo nessa discussão como representante de um partido político ou até mesmo do PL Mulher. Ela está implorando pela volta do seu esposo para casa, seguindo as orientações da sua defesa técnica do advogado, que acabou de pedir uma análise da perícia. E essa análise ainda será feita pelo Gilmar Mendes. Portanto, vamos acompanhar e cobrar que o Bolsonaro volte para casa. Na verdade, ele nem deveria estar preso. Essa família nem deveria estar sofrendo. Mas eu peço, por favor, encarecidamente, que vocês parem com qualquer tese mirabolante, porque não há, nesse momento, qualquer discussão política, qualquer estratégia, qualquer articulação. Não existe nem sequer qualquer acordo acerca de eleições. O que tem é uma mulher desesperada querendo levar o seu marido para casa. Foquemos no que a defesa do Bolsonaro pediu. Vamos aguardar que, pelo menos dessa vez, com o laudo médico mostrando que ele precisa ir para casa, Jair Messias Bolsonaro retorne para sua família, possa ficar com a sua esposa, com seus filhos. Um abraço a todos.